Olha, já de volta, 2643-4497, é o telefone Super Gasbras. Super Gasbras, 2643-4497. Ligou, meia hora depois está na sua casa. Obrigado aí o Sandro falando aqui que o Carnaval é uma festa popular, que tinha que organizar para voltar. Eu acho difícil, né? Escolas de samba, porque acabaram, né? Não tem mais nada. Eu acho praticamente impossível a volta das escolas de samba. Mas vamos falar do dia de ontem, ou seja, que pode ser hoje, pode ser amanhã também, as chuvas em Teresópolis. Rapidamente, eu vou dar uma passada aqui pelos pontos onde nós tivemos problemas, inclusive com soterramento, uma pessoa ainda que a gente não sabe, não tem a informação se ela morreu ou não, que ele foi soterrado, e a princípio sim, mas essa informação não está confirmada. Vamos conversar com o bairro do Fischer, onde caiu a maior quantidade de chuva. Bairro do Fischer, você está vendo ali, olha a cascata, né, ali na estrada, né? Esse é o Rio Paquequer, né, você vê aí a força da água. Bairro do Fischer. Eu, na hora da chuva, eu estava lá no alto, né? E choveu muito, chovia muito lá no alto. Não chegou a ter um alagamento forte no alto, mas choveu muito. Provavelmente a chuva estava se espalhando, né? E veio da serra. A chuva aí logo encheu o rio. Três Córregos, vamos agora para Três Córregos. Localidade Três Córregos, olha lá o Fusquinha, quase chegou a pegar o Fusquinha, né? Queda de árvore lá em Três Córregos. Pegando na estrada, né? Olha o rio. Isso aí é... Não, sim, o Paquequer, mas no bairro do Alto, né? Isso aí é ali um pouco antes de chegar na Beiralinha. É Rua Beiralinha também. É Rua Beiralinha. Ou seja, o rio encheu bem, mas não Transbordou. Não transbordou, né? Faltou ainda mais de 1 metro ali para transbordar. Por quê? Porque dessa vez o governo do estado, a tempo, limpou a caixa, aumentou, isso já é na várzea, afundou a caixa do rio e aumentou também a largura um pouco. Então tirou toda a sujeira, toda a terra e pedras que estavam de sofá, geladeira, gaiola de passarinho, que tinha de tudo dentro do rio Paquequer, e aí acontece isso. O rio vai correr normalmente, né? Ali é o extravasor da Barra. Você pode ver Barra do Imbuí, lá no fundo é o extravasor. O Faria já vai explicar a vantagem desse extravasor, que a água antes dava a volta pela Rua das Paineiras. Continua, o rio continua indo pelas Paineiras, mas o extravasor ajuda muito. RJ 130. Queda de árvore na RJ 130, não sei bem exatamente onde é isso. Boa Fé. Boa Fé? Pra lá de Albuquerque um pouco. RJ 130. Agora, Albuquerque, Lamaçal e Albuquerque. Já é Albuquerque. A lama que está descendo do alto de um morro. Isso aí é uma constante. Toda chuva dá isso. Agora vocês vão... Vai piorar, tá? Vale Feliz e Green Valley. Ainda. Isso é naquela parte alta de Albuquerque. Não sei como é que os caras conseguem morar num lugar desse. Os caras vão, pagam uma fortuna por um terreno, fazem uma casa maravilhosa, não tem água, não tem luz, não tem nada e a rua é assim. Ali em frente o country, o antigo country. E aí isso vai tudo lá para a estrada, né? Vale Feliz. Vale Feliz. Aonde está sendo feito, a água está descendo de um terreno que foi agora abrido para fazer um condomínio. E aí a água desceu, trazendo toda essa lama, né? A sujeira toda ali no Vale Feliz. Isso, essa queda de árvore foi no Green Valley. Chuva na Prata. Isso aí já... Teresópolis e Itaipava. Eu estou aqui seguindo o roteiro. Teresópolis e Itaipava. Queda de árvore. Casa sendo invadida pela água ali na Prata. É, perto do Detran, exatamente isso. Olha lá a água que desce, saindo de um terreno e caindo na rua. E
A nossa rua Carmela Dutra, Isso é tradição. a reforma que a prefeitura está fazendo ali na praça, né? Tirou o passeio, a calçada, né? Onde as pessoas passavam, que estava perfeito, não tinha problema nenhum, mas está botando os bloquetes, mas esqueceu de fazer ralo, né? Para a água entrar, ou pelo menos de desentupir o ralo. Então, essa é a história, essa é a nossa Carmela Dutra e Rio de Janeiro. Essa rua que tem aqui, a Rui Barbosa, perdão. A Rui Barbosa e a Carmela Dutra, essa é a situação nossa aqui. Ok? Então, com você mesmo, Maurílio. Entra ano, sai ano, nada se resolve. Eu acho que o pior não é entrando, é toda semana, né? Agora é semana a semana. As chuvas, elas sempre acontecerão nesse período. O governo tem que se preparar. O governo tem que se preparar na infraestrutura, nos problemas dos bueiros. Da última vez a gente debateu isso aqui, né, Faria? Os bueiros entupidos aqui na Carmela Dutra, ali do lado da prefeitura, é um problema muito sério. Não só aqui, mas em vários locais. Tem que resolver esse problema de infraestrutura e também impedir que se aconteça esse desmatamento tão grande que está acontecendo em várias áreas da cidade, e com isso a gente tendo uma quantidade enorme de terra sendo jogada na cidade, consequentemente nos bueiros, consequentemente nos rios. Pai, Esse é um problema crítico, né? Acho que não só daqui da cidade, todo o município da região serrana sofre muito nessa época, né? E realmente o Maurílio tem razão em questão de preparação. Apesar de você ter citado aí que o governo do estado fez os assoreamentos Fez agora do em Rio, dezembro, né? Mas eu acho que isso deveria ter sido feito há mais tempo, né? Acho que foi em cima do laço. Você imagina, por exemplo, a máquina até poucos dias estava dentro do rio ali fazendo a limpeza ali perto as máquinas ainda estão lá. Então, mas acho que há cerca de 3 ou 4 dias estava ali perto da Francisco Sá, ali na Calçada Fama, a máquina estava trabalhando ali. Se desse um temporal desse naquela quantidade ali, aí o equipamento é atingido com certeza, porque não dá tempo de tirar. Pai, Porque não é a época certa de fazer isso, né? Se você me perdoa, o problema não é nem a máquina ser atingida. O problema é toda a população o tempo todo sofrer, a casa ser atingida, perder geladeira, mas eu digo em relação a que deve haver um planejamento e a consciência de que o momento de fazer não é esse, né? Isso tem que ser feito antes do início das chuvas de verão, para poder dar esse suporte, né? E uma outra coisa que, assim, eu não sei, que eu não tenho visto, e para não ser injusto, eu não sei se ainda acontece, para não ser injusto com o secretário de Defesa Civil, né? A gente não tem esse conhecimento, mas eu lembro que alguns anos atrás, alguns governos passados, a Defesa Civil tinha um trabalho mais ativo de voluntários, de fazer treinamento. Faria acompanhou essa parte, que acho que participou desse governo. Eu lembro que a Defesa Civil fazia chamamento a voluntários, né? Tinha treinamento específico para quando chegasse nessa época, já que a Defesa Civil não tem recurso, já que o município às vezes não tem o recurso próprio para estar bancando aí aqueles servidores para ficar, porque como é um período sazonal, né, só no verão, então às vezes não basta você contratar aquele monte de gente e deixar ele parado o resto do ano. Mas então, o que a Defesa Civil tinha como praxe nos governos anteriores? É de fazer um treinamento voluntário para, se precisasse, numa urgência, ter aquelas pessoas aptas a agir nesse determinado ponto. A gente passou aí, né, diversas imagens, diversos pontos na cidade, com alagamento, com queda de barreira, com queda de árvore. Então, eu acho que isso também ajuda na falta de mão de obra, acaba prejudicando. E, assim, é lamentável a falta de preparo, né, que a gente espera sempre que tenha do governo. A Defesa Civil, eu vou arriscar, não tem 20 pessoas. Hélio, as sirenes tocaram ontem? Não sei te passar, não sei te dizer. Normalmente, sim, isso é uma coisa que funciona aqui em Teresópolis. Mas sobre Defesa Civil, pai, não tem 20 pessoas na Defesa Civil trabalhando hoje. Então, não é suficiente, né, Hélio? A gente, pelo tamanho, né, do município, pela necessidade, pelo histórico que nós temos, né, graças a Deus a gente não tem, acho que o último município que sofreu mais com as chuvas foi Petrópolis, né? Teresópolis não teve tantas, embora teve as enchentes, teve a inundação das casas, por exemplo, na Ilha do Caxangá, naquela em dezembro, né? Mas não é uma coisa assim, é quase que uma comum, né, infelizmente dizendo, né? Mas tem regiões aqui, a própria Carmela Dutra aqui, qualquer chuva que dá, chuviscou, já está ali enchendo, entendeu? Então, assim, uma outra coisa que falta também, Hélio, e talvez os governos não queiram fazer,
porque obra debaixo da terra não aparece, né? O daqui também não faz nem acima, né? Vamos dizer franco, porque você citou a rodoviária é bela, maravilhosa, se não chover. Se chover, acabou. Obra, não conseguiu entregar uma obra ainda de qualidade. Então, assim, mas... Não, de qualidade sem qualidade também não. Vamos botar as reforminhas que fez ele, que inaugurou, mas o resto é pedra fundamental. Mas o município carece de uma grande obra estrutural e aí vai gerar problema de mobilidade, problema para as pessoas que estão no entorno, mas precisa fazer uma grande reestruturação no escoamento da água do município, em determinadas ruas, principalmente Carmela Dutra, lá no alto, perto da igreja de Santo Antônio, os pontos mais críticos de realmente tem que abrir rua, trocar manilhamento, fazer o serviço que tem que ser feito. Só que são obras que, por causar muitos transtornos, investimento alto, e depois que tapa, que asfalta, ninguém mais vai lembrar quem fez, talvez lembra não tenha sim, interesse. lembra do extravasor que o Faria vai falar, o pessoal lembra quem fez. Bom, eu vou colocar aqui, o Paim colocou bem, já teve melhor. Né? A Defesa Civil já foi melhor equipada, fazia realmente treinamento junto ao Corpo de Bombeiro, até em conjunto, treinando pessoas, voluntários, para esse período que precisa, sazonal, mas precisa se preparar. Aqui tem coisas bem pontuais. Né? Eu estava nesse momento no centro da cidade, saindo de Agriões e indo para o Hospital das Clínicas, Vale Paraíso, exatamente às 5 horas. Então, esse trânsito dali, eu passei, estava aqui na Carmela Dutra, voltei para a principal, resolvi ir pela principal, ali no posto Recreio, por ali também, no Vale Paraíso, na chegada do Vale Paraíso, ou no início do Vale Paraíso. Também alagou, lento, com água já bem alta, mas os carros conseguindo passar. Né? Então, essas questões, por exemplo, aqui do centro, como ela é constante, já tem como fazer uma previsão, saber que vai acontecer. Então, você tem que fazer obra estrutural para que isso diminua, pelo menos, que não fique do jeito que a gente está vendo ali. Isso é grave. Agora, tem coisas que realmente fogem do controle e que você não tem como fazer previsão. O que aconteceu em alguns pontos, né, do Fischer, um excesso de água ali, porque realmente é um lugar de passar água ali, não tem jeito de a concentração passar por ali. Olha só, isso ali você vai fazer o quê? Tem que ir lá embaixo. Quem recebe isso é a estrutura de limpeza de rio, que aconteceu na cidade e ajudou bastante. A Teresópolis Friburgo ficou um período fechada, né, com o trânsito interrompido, porque teve essa queda de árvores, que aí você não tem como fazer uma previsão, dependendo da velocidade de vento e do temporal, é mais complexo de você fazer. Você tem que ter, nesse período, equipe de emergência para socorro. As equipes de energia, para reposição de quando cai em rede elétrica, várias coisas. A gente vê que a cidade, e aí foi documentado, né, com o diário na rua, vendo os bairros de alguns pontos. Esses pontos são frequentes. Então, essa frequência que você pode prever. Nós vamos saber que daqui a um ano vai ser a mesma coisa, ou não. Faria. Agora é mês, né? Mas agora é todo mês. Me perdoa, mas a gente começou com aquela inundação, foi dia 31 de outubro, dia do meu aniversário. Nós já passamos novembro com problema, dezembro com problema, janeiro, fevereiro, e ainda vem as águas de março do Tom Jobim. Então, nós ainda temos aí praticamente 6 meses de problema. Não, é um sofrimento no trânsito e nos bairros que não tem o cuidado da Defesa Civil está alertando, as pessoas sofrem porque perdem as coisas, alguns perdem a vida. Então, é uma coisa que a gente tem que estar cuidando, tem que se prevenir, tem que estar alerta, que é uma cidade montanhosa e tem lugares que é um vale e que alaga muito. Essa questão de Albuquerque, então, choveu, agora tem uma ali perto do destacamento de polícia que está também inundando ali em frente, uma obra que estão fazendo em cima, não sei se não tem fiscalização, e lá na frente do antigo clube, que também toda chuva alaga perto daquele, entre um posto de gasolina e outro, alaga tudo ali, vira um transtorno para as pessoas passarem. Então são coisas que isso aí tem previsão, está previsto isso. Isso eu acho que dá para diminuir. Ali tem que fazer uma rede. Tem um riacho próximo da igreja ali em Albuquerque, no clube mesmo ali atrás, e fazer uma rede de saneamento ali grande, uma rede de manilha de mais de 1 metro,
dá para tirar essa lama pode, não precisa estar ali toda chuva, é uma coisa que o pessoal fica cansado com isso. A questão que eu coloquei Tem exatamente... gente que não pode sair de casa ali. a questão que eu coloquei é exatamente essa, está passando ali de Albuquerque. A primeira coisa é essas situações de lugares críticos, por exemplo, Albuquerque ali, eu fui ouvidor na Câmara em 2013. E eu recebi uma reclamação do morador dessas ruas ali, da Rua Holanda, aquela outra da região ali de Albuquerque, exatamente porque toda chuva desce esse lamaçal e tem umas casas ali que são atingidas, que a água entra pelo quintal, pelo portão do cara e vai lá atingindo a casa. E assim, a gente sabe que a prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo, mas se cada ano, ou se a cada 2 anos fizer uma rua, né, vamos botar assim, é um problema crítico que não é de agora. Se eu estou falando, já são 10 anos que eu recebi essa reclamação quando eu estava na ouvidoria da Câmara. Ali não tem solução, a prefeitura não vai mexer nunca naquilo. Mas olha só, por que não tem solução? Por que não fazer o manilhamento da rua que desce essa lamaçal? Por que não fazer o manilhamento? A galeria e calçar a rua até lá em cima? Aí faz uma rua esse ano, passa 2, 3 anos, faz uma outra. Vai chegar uma época que vai terminar. Agora, se ficar nessa de remendar, porque vai ali, aí passa uma máquina, acerta, bota o paralelo no lugar, não vai resolver nunca. A gente tem que lembrar o seguinte, vários prefeitos fizeram várias obras no passado, calçamento de ruas, de bairros, e hoje a gente vê problemas que têm que ser enfrentados. Quando o Paim fala que a obra subterrânea não aparece, por isso algumas administrações não fazem, isso é muito ruim, porque na verdade, será que isso é o que nós merecemos? Será que é isso que a gente precisa? Maurílio, mas infelizmente, eu acho que a população, por conta de quando você faz uma obra de uma escola, quando você faz um hospital, aquilo ali marca, porque as pessoas estão ali vendo o tempo todo, né? E quando você faz, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui de novo da Rua de Albuquerque. Se o prefeito resolve fazer ali o manilhamento, a galeria, calça a rua até lá em cima e acaba com o problema, os únicos que vão lembrar daquilo ali é quem mora e que estava sendo atingido. Então, quantos serão beneficiados naquela situação ali? Talvez 100, 200 moradores? É um transtorno. Agora, quando você faz uma escola, quando você faz um hospital, sim. Quantos... Então, mas isso é quando faz também, né? Mas a comparação de administração que não é o certo, né? Porque o cidadão ele merece respeito sendo ele único ou sendo coletivo, ele tem que receber a melhoria na qual o prefeito, o governante está ali para fazer. Essa coisa de Albuquerque, ela é tão constante que dá para a prefeitura resolver e com um pouco de boa vontade dá para pedir socorro ao Estado, porque ela atravessa a RJ 130, né, ela sai de uma estrada do município, atravessa a RJ 130, percorre pela estrada 130 um trecho de uns 100 a 200 metros para sair em outra estrada municipal para chegar ao Riacho. Então, pode ser feito até em conjunto, município e Estado. O que acontece? Se você for pegar até esse governo atual, para ver quantas vezes ele já asfaltou a mesma rua desde que ele assumiu. Eu quero saber a Duque de Caxias, por exemplo, foram 2 vezes asfaltadas. Eu quero saber quantas vezes aquele buraco ali em Araras já abriu. É isso, entendeu? Porque faz remendo. Aquele é semanal. Só aquele eu preciso aquele é semanal. Aquele é semanal. E essa obra de baixo que o pai disse que não parece muito, essa de Araras aparece. Buraco, porque ele fez sempre, né, uma rede pequena, mas fez de 1 metro, que não dá para capacidade de água ali, tem que ser muito maior. Mas toda semana tem equipe ali fazendo manutenção e tapando buraco. Então, uma rua que foi para fazer um asfalto bonito, ela já virou uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho com asfalto alto, asfalto baixo, buraco, água saindo, árvore crescendo. Então, ali virou assim... Eu não vou nem dizer o que eu acho, para não ser agressivo, mas ali está difícil, porque eu passo 6 vezes por dia nesse local, 6 vezes por dia, o transtorno eu estou com um assunto aqui semanal, importante que me mandaram, está difícil. Dentro disso que a gente está falando, é o pessoal lá do interior. Israel, ontem estava me falando de Água Quente, que fizeram a fresa na estrada e largaram para lá, e hoje está pior do que estava antes de terem passado a máquina para fazer a fresa no asfalto. Agora, está chegando agora para a gente aqui. Danilo Correia, lá do interior, lá de Água Quente. O prefeito disse com toda certeza do asfalto de Batume, né? Estrada do Batume. Da estrada do Batume a Motas.
Nas palavras dele, 12 quilômetros de asfalto já contratado. Mas isso foi há 2 anos que ele falou no programa, que falou aqui nesse programa, é verdade isso. Eu acho que 100 quilômetros de asfalto que tinha vindo. Ele falou de 100 quilômetros. Lamentável que a água quente vem sendo deixada às mínguas. Estradas, iluminação pública e saúde não existem mais aqui. As cidades vizinhas daqui perto, todos têm esses serviços essenciais. E aí esse foi quem falou comigo aqui? Israel. Foi o Danilo Correia. Agora, o Israel fala o seguinte, Hélio, eu achei um programa que o prefeito está aí falando com você que iria asfaltar motas e água quente, mas só foi promessa. Foi em julho de 2022. Washington Marinho, o governador Cláudio Castro diz que investiu 60 milhões na Telefri. No lançamento da obra foi anunciado que seria feito um tratamento de águas pluviais, mas na verdade foi feita uma maquiagem com uma fina camada de asfalto. Até hoje só chegou até a Conquista. O governador do PL e o prefeito do mesmo partido não conseguem concluir nenhuma obra. Aí tem aqui a Maria Felício falando, mas aí já é outro assunto. Eles que colocam a RJ 130, foi feito um trabalho razoável, acho até que pode se considerar bom, só que não terminou. Mas foi feito drenagem? Foi feito acostamento? E não foi feito o acostamento que é necessário de Venda Nova até Teresópolis. Precisa fazer, porque é muito caro, são 60 hotéis e pousadas e 600 caminhões por dia. Então, é um fluxo de pessoas e acidente toda semana. Então, ficou faltando um trecho chegando em Nova Friburgo, não sei por que motivo ficou faltando um trecho. Agora, quando o pessoal de Água Quente sofrem mais realmente do que o terceiro distrito. O terceiro distrito, não sei se briga mais ou cobra mais, aí a região, essa região ali de Albuquerque, Vargem Grande, Venda Nova, Imbiú, Bom Sucesso, Mota, Santa Rosa, Independente, Vieira, eles cobram bastante. Eu sei porque eu fui vereador nessa região e no segundo também, o terceiro distrito cobra muito a presença do ente público ali. O segundo distrito é grande, produz muito também, você vê, a região toda de Cruzeiro, de Água Quente, Serra do Capim, se você passa naquela estrada, e olha, merece, aquele pessoal sofre muito. Então, você pega na Ponte da Formiga, na RJ 130, na entrada de Santa Rosa, passa por Motas e vai para Água Quente, passando na subida de Soledade. Sim. E tem que varar na BR 116, lá no mercado de carga pesada. Se eu não estou enganado, esse trecho é estadual. Tem trecho estadual ali, mas a maior parte é do município, que também tem essa estrada que foi colocada, a estrada do Batume, que até o Luiz Barbosa, quando prefeito, foi quem botou manilha, fez um saneamento ali. Então, essa estrada tem que ser toda recapeada. E aí é obra para a prefeitura e governo do estado mesmo. Tem que ter prestígio no governo do estado, porque não é um trecho pequeno. Começa na Ponte da Formiga e vai lá na BR-116, lá no mercado de carga pesada. É muita produção, é muito galpão. Nós temos uma empresa que tem 50 caminhões, e várias empresas de 10, de 8, de 15. Então, é um montante de produção muito grande, juntando Teresópolis, Friburgo e Sumidouro. É uma coisa absurda. A gente não tem... não dão a importância que a gente tem lá no interior. Não está se dando a importância daquele pessoal, tanto do segundo como do terceiro distrito. Precisa de carinho, precisa de manutenção, precisa de subprefeitura na região do terceiro distrito, precisa de subprefeitura no segundo distrito para dar apoio à população. E o segundo distrito ainda sofre que não tem nem assistência da saúde, que falta um posto 24 horas. A pessoa mora 40, 50 quilômetros aqui, tem que ter um 24 horas atendendo. Não precisa ter todas as especialidades, mas tem 2 ou 3 especialidades para dar o primeiro socorro. Se for preciso, fica internado de um dia para o outro. Se tiver uma emergência, pega a ambulância e já traz para o hospital. O segundo distrito está muito carente do poder público. A Israel está falando aqui que a estrada Motas, que passa Motas Água Quente, que é municipal. Realmente é municipal essa estrada. Municipal. Eles estão assistindo a gente lá. Aliás, muito obrigado, pessoal do interior. Hein? O quê? Sabe tudo de interior esse homem. Sabe, rapaz, nunca foi lá, mas conhece. Dá aula. Mas conhece. Mas eu vivi a minha vida inteira ali, andando para baixo e para cima. A gente está próximo esse ano, não entrando nesse assunto, mas nós estamos em ano eleitoral. E lembrar a população, né? A gente vai ter diversos candidatos a prefeito. O governo atual, o prefeito atual não é candidato à reeleição. E a gente já passou por isso em outras ocasiões, e a gente precisa realmente de alguém que tenha
esse pensamento de construir, porque assim, é como você vai construir uma parede. Se você quer construir uma parede, se você não botar o primeiro tijolo, a parede nunca vai ficar pronta. Então você coloca um tijolo uma vez, outro tijolo, até que um dia aquela parede vai ficar pronta, mesmo que não seja no seu próprio governo. Então nós temos problemas críticos na cidade que precisam ser resolvidos. São problemas que não é exclusivo desse governo, não. Problemas que se arrastam há décadas. Problemas crônicos, né? Crônicos. Então, assim, precisa alguém que realmente tenha coragem, que queira fazer. Porque nós estamos com um orçamento de 1 bilhão na cidade. Então, assim, já foi dito, passados, né, que dinheiro tinha, que faltava era gestão. Então, se tinha dinheiro, está faltando gestão ainda, porque a gente precisa resolver esses problemas críticos, ainda que seja resolvido um problema a cada governo. Mas nós vamos chegar num momento que, ainda que surjam outros problemas críticos, mas aqueles passados serão resolvidos. O que o Paim coloca, essa eficiência de governo de fazer do primeiro tijolo, se você tem uma estrada de 10 quilômetros, um governo vai lá, num ano faz 3 quilômetros, se no outro puder fazer mais 3, faz, senão o governo que chega já pega faltando só 6 quilômetros, isso. faz mais 2, 3. E dentro de pouco tempo isso diminui, mas o que a gente está vendo, infelizmente, Hélio, doutor Maurílio e Paim, que está ficando pior do que estava, não está se conseguindo manter, só fazer manutenção. Isso é ruim, porque está piorando. E a gente precisa que mantenha hoje, igual ou que melhore. O Faria, a gente vive hoje uma política pública assistencialista e não de resultados. Essa é a verdade. O que acontece? Todos os políticos que passam, eles se preocupam mais com aquela política assistencialista momentânea, que vai gerar aquele impacto na sociedade de forma que vai resultar para ele em popularidade, em voto, em prestígio. Ou likes no Instagram, mas não resulta no resultado eficiente como instituição, como benefício para a população de durabilidade, entendeu? Então, assim, a gente discute muito isso aqui. O que falta é isso hoje. Você vê que, por exemplo, a campanha eleitoral passada foi repleta de colocação de asfalto para tudo quanto foi lado na cidade. Entendeu? Uma política que foi rechaçada pelo próprio candidato na eleição e que depois ele usou do mesmo artifício para se reeleger. Aqui, entendeu? Eu preciso desse assunto por encerrado, que senão não vai dar tempo. Queria pedir ao pessoal do interior, continua aí com a gente, que eu vou entrar num assunto agora que interessa muito a vocês, que é a situação da água em Teresópolis. Principalmente o povo do interior, que vai ter que pagar um preço caro pela água. Isso não vai ter como escapar disso. Israel, aqui agradecendo ao vereador Fabinho Filé, que ainda ajuda em alguma coisa, no que ele pode fazer. Rapidamente para o comercial, tem que ser muito rápido esse comercial, eu já volto com o assunto da água. Original Drogarias, inclusive em Vargem Grande e Bom Sucesso. Drogarias Original. A gente volta já.